aí galera, ligado no meu canal, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje eu vim falar de algo que muita gente me pede e também é um assunto que agrada a maioria do pessoal, que é queima de gordura. E o assunto de hoje eu vou tentar te explicar tudo o que eu sei e todos os meus embasamentos sobre aeróbico em jejum. Bom galera, como todos nós sabemos, para você queimar gordura, você precisa fazer um exercício físico, né, e ter uma alimentação saudável. No caso, uma alimentação que tem um déficit calórico, que aí você vai perder peso. Eu acho que eu já expliquei muito isso no meu Instagram, então se você quer dar uma olhada, me segue no Instagram, que lá também tem muita coisa falando sobre superávit calórico e déficit calórico. Bom galera, falando um pouco sobre aeróbico em jejum, ele funciona da seguinte maneira. O seu corpo ele tem como necessidade usar a primeira fonte de energia, o glicogênio, tá? Que ele, na maioria das vezes, ele vem proveniente do carboidrato, certo? Então, o que acontece galera, a fonte de glicogênio, quando se esgota, você vai começar a puxar ela de outros fatores, que temos mais outros dois fontes de energia no nosso corpo que a gente guarda como energia, que são a massa magra e as gorduras, tá? Gorduras não são nada mais nada menos do que energia que seu corpo estocou para você usar depois. Por isso que quando você come demais e não se exercita, não gasta aquela energia que você comeu, o seu corpo estoca ela em forma de gordura, tá? E outra coisa que você tem que saber também é que seu corpo também usa proteína, ou no caso massa magra, como fonte de energia, que também é uma forma de sobrevivência. Então aí que entra aquele famoso e que todo mundo tem medo, o catabolismo, onde você usa parte da sua massa magra para executar exercícios, que geralmente acontece quando você está em overtraining, tá? Então, galera, com o aeróbico em jejum ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Quando você passa em média de 6 a 8 a 10 horas, depende do indivíduo, você acaba esgotando o seu estoque de glicogênio por si só. Geralmente, quando você passa 8, 10, 6 horas sem se alimentar, o seu estoque de glicogênio zera ou quase zera. Então é aí que entra o lance do aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum ele pode ser feito em qualquer horário, desde que você fique de 8 a 10 ou 12 horas sem comer nada. Mas no caso, que é mais comum, você realmente passa 8, 9 horas dormindo e você já está com o estoque de glicogênio bem baixo. Então esse é o horário perfeito para fazer o aeróbico em jejum sem sofrer tanto, tá? Eu vou ligar aqui agora o aeróbico em jejum com uma dica de um manipulado que eu uso bastante, Marcílio Gomes, uso. Lembrando, galera, que eu não sou formado em nutrição, eu não sou formado em educação física, então consulte seu coach, seu treinador, seu médico, consulte algum profissional da área para ele te passar isso direitinho. Mas Marcílio Gomes, eu uso um negócio chamado Ioimbina. E eu não vou mostrar a marca porque ela não está patrocinando o vídeo. Mas eu uso 10mg de Ioimbina no meu aeróbico em jejum. Por quê? Porque a Ioimbina é uma planta da África onde ela queima gorduras localizadas. Só que ela tem um fator que ela só funciona se você estiver sem pico de insulina, sem dar um pico de insulina, ou então com glicogênio bem baixo. Aí ele vai usar as tuas gordurinhas teimosas, que a gente chama, que são geralmente as gordurinhas localizadas. Ela é muito bom, eu usei na minha preparação para botar no shape, e eu vi muita diferença, porque tem um fator meu genético, que eu não consigo acumular gordura em certos lugares do corpo, como nas minhas pernas, geralmente eu não consigo acumular gordura tão facilmente. Mas nas minhas costas, na região da minha lombar, eu acumulo muita gordura. Então, isso me incomoda bastante e me prejudica muito também. Então, e outra coisa. Se você tem o seu BF, sua taxa de gordura corporal for acima de 20%, ainda não compensa você usar isso, tá? Isso é para quem já tem ali entre 15% de gordura. Como eu estava dizendo, outra coisa também que seria muito interessante você usar no aeróbico em jejum é que é o seguinte. Quando você for fazer o aeróbico em jejum, você tem que estar em jejum. Então cuidado para não cometer nenhum erro de sair do jejum. Bom, não dá para escutar sem cantar, não? Esse vídeo vai ser difícil de gravar, velho. Meu Deus do céu. Então, como eu estava dizendo, a Ioimbina só funciona para você se você tiver menos de 20% de gordura, tá? Então, se você já ainda tiver alguma gordurinha localizada que você queira perder, é um ótimo manipulado. O custo-benefício dela é muito barato, então compensa bastante, tá? A dosagem que eu uso é de 10mg por comprimido.
mas consulte o seu médico, ou o seu coach, ou o seu treinador pra gente dar mais informações sobre isso, beleza? Por exemplo, eu gosto muito de fazer aeróbico em jejum, mas não faço sempre, porque querendo ou não, os resultados vão ser o mesmo, porque eu vou te dar um exemplo. O aeróbico em jejum ele precisa ser feito numa taxa moderada, que a gente chama. Ou seja, teus batimentos cardíacos tem que estar de 60% a 80% do teu batimento cardíaco máximo. Por exemplo, você está sem glicogênio no corpo, então seu corpo não tem fonte de energia para usar para fazer o exercício. Então ele vai puxar da onde? Da gordura e da massa magra. Agora você entendeu, né? Então, tipo, o aeróbico em jejum ele é um pouco mais catabolizante do que o aeróbico que a gente fala alimentado, né? Que é onde você faz uma refeição 1 hora antes e usa aquele glicogênio que você usou da refeição para executar a atividade e tudo mais, sem problema. No aeróbico em jejum, use um suplemento ou então uma xícara de café, só que sem açúcar. Por quê? A cafeína é um termogênico muito bom e como todo termogênico, a principal objetivo do termogênico é queimar gordura. Então quando você ingerir a cafeína, automaticamente seu corpo vai começar a queimar gordura. Então quando você for a fazer o exercício, ele vai preferir usar a gordura do que as suas massas magras. Entendeu? Então aí que entra o lance. Quando eu estava em pré-competição já, do Botando Shape, eu estava fazendo da seguinte maneira. Eu tomava 320 mg de cafeína e 10 mg de ioimbina. E eu ia fazer meu cardio em jejum. E às vezes ou não eu tomava uma xícara de café sem açúcar. Dica para quem não gosta de tomar café sem açúcar: use canela. Canela ela dá um gosto muito bom ao café e ela também é um pouco termogênica. Então tipo já junto o útil ao agradável. E eu fiz isso durante muito tempo e cheguei a 8, se eu não me engano, ou foi 7% de gordura corporal nas fotos. Então ajudou muito. Mas lembre-se, antes de fazer qualquer tipo de automedicação, consulte um profissional da área, ou seu treinador, ou seu coach, blá, 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 blá. Beleza? E agora, galera, para terminar aqui, eu queria só fazer uma comparaçãozinha básica de como funciona o emagrecimento com aeróbicos, tá? Por exemplo, digamos que eu vou dar aqui exemplos apenas meus e simplesmente por exemplo. Eu tenho que consumir 2.300 calorias para eu manter meu peso e eu adiciono um cardio, que é para ele justamente queimar a gordura corporal. No caso, esse cardio ele é abatido nas minhas calorias, mas isso não influencia no cálculo, só influencia no resultado. Não entendeu? Vou tentar simplificar. Digamos que eu ingiro 2.300 calorias, certo? Aí eu vou de manhã e faço 500 calorias de aeróbico em jejum. Esse aeróbico que eu estou fazendo, ele vai queimar a gordura corporal, certo? Então, tipo, vai dar um déficit calórico em cima das minhas calorias diárias. E isso vai me fazer perder peso, entendeu? Então, agora pega uma comparação comigo. Se eu estou fazendo aeróbico em jejum e eu estou queimando 500 calorias por dia, na média, qual vai ser a diferença se eu fizer uma refeição, continuar ingerindo 2.300 calorias, só que fazer 500 calorias de aeróbico, só que alimentado? Tecnicamente vai dar os 1.800 do mesmo jeito, certo? Exatamente. Então, galera, aeróbico é um negócio muito, muito pessoal, vai de cada pessoa, entendeu? Mais uma vez estou dando um exemplo para mim. Consulte seu coach, consulte seu nutricionista, consulte seu profissional, etc. Bom, galera, espero ter ajudado. E considerações finais aqui. Aeróbico em jejum é bom? É. Devo fazer? Deve. Como que eu vou fazer? Frequência cardíaca de 60% a 80%, onde você não vai estar muito relaxado, mas também não vai estar morrendo. E para otimizar o aeróbico em jejum, eu dei aqueles dois exemplos, da cafeína e da ioimbina. Lembrando que a ioimbina ela só funciona em jejum. Se você tiver qualquer tipo de glicogênio no corpo ou der um pico de insulina, vai ser a mesma coisa que nada. Beleza? E o aeróbico alimentado, por exemplo, ele é bom também? Sim, claro. Porque se você prefere correr, andar de bicicleta, pular corda, que são aeróbicos ou então fazer uma luta, HIIT, são aeróbicos que realmente eles são de níveis mais altos, ou seja, vai estar tipo ali entre 80% e 60% a tua frequência cardíaca máxima. Então eles vão queimar mais calorias num curto período de tempo. Outro exemplo que eu tenho muito legal para dar também, por exemplo, quando vou fazer aeróbico, eu faço num momento totalmente adverso do momento que eu treino. Por exemplo, eu faço aeróbico de manhã e treino à noite. Então o que acontece? Eu tiro 1 hora do meu dia de manhã só para fazer aeróbico. Eu podia substituir isso por um aeróbico depois do meu treino? Poderia. Por quê? Porque vai dar o mesmo resultado. Só que pra mim é melhor, entendeu? E assim, em relação a usar gordura como fonte de energia, varia de pessoa para pessoa. Então por isso, galera, mais uma vez eu retorno a repetir aqui mais uma vez.
procure um nutricionista, procure um educador físico para ele te orientar se para você funciona. Muita atenção nisso também, tá, galera? Eu só tô tentando aqui realmente responder, porque realmente muita gente me pergunta sobre aeróbico e eu vejo que realmente não tem muito conteúdo sobre isso na internet. E eu acho que do mais é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Me segue no Instagram mais uma vez e valeu, galera.